Oi, turma. Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, né? Transição planetária. No capítulo 6, a serviço de iluminação, é continuação hoje, tá? Ontem a gente viu que eles estavam fazendo um socorro. Ontem não, desculpa, antes de ontem. Porque ontem eu não estava muito legal, aí eu não fiz o vídeo com vocês, para vocês. Então, o serviço da iluminação, a gente viu que eles estavam fazendo socorro, apareceram uns espíritos deformados, né? Com aquele processo de zoantropia, onde eles vinham tentar sugar as energias dos mortos, né? Foi aonde o Dr. White e o padre Marcos, né, que são espíritos que estavam ali para socorrer, jogaram lá uma rede energética para proteger os corpos, aí afastando esses espíritos. Aí nós fizemos aí uma conversa sobre como que acontece desses espíritos chegarem a esse ponto, né, de querer sugar a energia do outro dessa forma tão bruta, violenta, lá no plano espiritual. E a gente chegou à conclusão, pela leitura, de que tudo começa nos atos mais simples, né, dessa debandada de molecada aí em vício, sexualidade aflorada, com sexo promíscuo, né, essa questão das pessoas não terem mais a sua conduta reta, faltando princípios, valores. E no dia a dia, escutar um funk, isso vai gerar um processo como esse? É o princípio, né? Porque Jesus dizia, orai e vigiai, ou seja, não entre em erro. Todo e qualquer tipo de erro, seja o menor que for, vai levar ao maior, né? Então, a gente está vendo a molecada hoje se perder diante desses gostos musicais aí, esses bailes, essa questão de hoje eu fico com um, fico com o outro, fico com uma, depois fico com o outro. Então, é uma bagunça geral aonde vai chegar nessa situação. O espírito acaba se deformando, ele acaba estagnando, né? O espírito não retrocede, volto a repetir isso, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, eu não vou recordar a questão, mas eu estudei isso também no Livro dos Espíritos, aonde diz que o espírito não retrocede, mas o perispírito pode se deformar, né, diante das situações e de como esse espírito vai viver. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, as nossas falas, o que a gente ouve, o que a gente faz, porque tudo está ligado ao nosso espírito. E provavelmente isso vai refletir também na formação do nosso perispírito, né? Então, ninguém aqui quer se transformar em bicho, ninguém aqui quer se transformar no monstro, a gente quer se transformar em pessoas melhores. Então, a gente estuda para isso. E a nossa obrigação, os mais velhos, é orientar os mais novos, porque essas gerações que estão aí estão comprometidas. Eu lembro que o Isamitiba, ele dizia o seguinte, ele já é falecido, né? Pena, porque é uma pessoa assim que transformou, aos meus olhos, né, transformou a educação. Eu acho que a educação tinha que ser baseada em duas asas, Isamitiba e Augusto Cury. É a razão e a emoção, os dois, né? Eu fiz o TCC na faculdade sobre valores, ética e valores, em cima das obras deles, e é maravilhoso. Só que não pode ser só um e só o outro, tem que ser os dois. Para entender bem de educação, teria que ser os dois autores. E o Isamitiba, ele sempre falava, né, que essa geração que está aí é a geração do tudo pode, né? E a nova que vai chegar é a que não sabe nem se pode, se não pode. Nós somos da geração que nada podia. O pai olhava pra gente e a gente já sabia que tinha que ficar quieto, né? Não precisava falar. Mãe, pai, não precisava falar com a gente. Só de olhar a gente já sabia. Opa, alguma coisa eu fiz de errado. Aí veio aquela geração, que é a nossa, que fala assim, meu pai falava não pra mim em tudo, pois o meu filho vai poder fazer tudo aquilo que eu não pude. Aí é a geração do sim. Aí descamba. Aí o Isamitiba falava, não é que tudo não pode ou tudo não pode. Tudo não pode, tudo pode. Não. Tem que ter um meio termo, né? E esse meio termo a gente não conseguiu encontrar ainda. Aí o que que deu? O resultado dessas gerações hoje que não sabem o que fazer com seus filhos. Chega a mãe na porta da escola, como várias vezes eu fui testemunha como professora, do pai chegar na porta da escola, a mãe chegar na porta da escola e falar, meu filho tem 5 anos e eu já não sei mais o que fazer com ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se é para ter filho, é para ter responsabilidade com esse filho, né? Grande parte do tempo a gente vai estar falando não. Lógico que nós vamos estar falando não, porque é necessário falar não. Não é uma forma
de amor, de carinho, de cuidado, de limite. Grande parte do tempo é não. Não coloca o dedo aí, não faz isso. Se você beber, você vai viciar, não beba, não saia. Cuidado com seus amigos, cuidado com as escolhas. Esse cuidado geralmente já é um não, né? Mas vai ter a parte do sim também. Você vai sair? Com quem você vai? Que hora você volta? Aonde você vai? Então eu vou deixar, mas não apronta. Se você aprontar, vai ser uma vez só. Não vou deixar de novo, né? Tem que ter o meio termo. Tem que ter o sim, o não, no equilíbrio, né? Pra gente não chegar num ponto como esse. Que são espíritos totalmente infelizes, que provavelmente em outras encarnações ficaram deparados com bebida, com droga, com vícios de todos os tipos, inclusive do lado sexual. Aí chega do outro lado, animalizado. Retrocedeu o espírito? Não. Mas retrocedeu, vamos dizer assim, os seus valores. E aí sucumbem, erram, começam a fazer coisas que a gente não consegue nem imaginar o tamanho da maldade que eles são capazes de fazer. Mas aí vem a espiritualidade superior e trabalha a nosso favor. A gente é socorrido na medida que a gente acredita e é bom, né? Então, certamente, os espíritos que estavam ali sendo protegidos pela rede de proteção, né, de energia protetora, eram espíritos que precisavam daquele resgate e que eram bons, certo? Então, vamos continuar. Não havia oportunidade para mais esclarecimento e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante, que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Curiosamente, relampejava na sombra temerária, e essas claridades eram psíquicas, que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível. Turistas de diversos países europeus, como americanos, especialmente nórdicos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo, sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia, as Ilhas Maldivas, as Ilhas Fifi e outras, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais, de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. Hábitos ancestrais ainda vigentes de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano facultavam a larga prostituição de meninas e meninos que serviam de mascotes aos ocidentais, que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade que teve uma função purificadora para toda a região, alternando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica e que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Pelo contrário, aconteciam a revolta, o suborno, o desvio dos auxílios internacionais, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficariam à mercê da própria sorte em relação ao futuro sombrio em cujo rumo avançavam. Como as religiões lentamente estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e mancomunando-se, tem uns nomes, gente, pelo amor de Deus, com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam-se sem norte, vagando nas ocorrências mais apetecidas e menos laboriosas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e embriagarem-se no consumismo devastador. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como nos seus embaixadores que, através dos tempos, vieram preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo, de amor, ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores, menos ainda naqueles que o não conhecem, dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral, nos jogos dos desejos e frenes. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensando através da paz que proporciona e da alegria de viver sem condicionamento extravagantes nem dependências doentias.
Empenhados na atividade especial de ajuda aos irmãos aflitos, sucediam-se os quadros de dor, cada qual específico em razão de cada pessoa ser única e especial, seus problemas e ambições muito próprios, caracterizando-lhe o nível de evolução. Abdu, suavemente iluminado, podendo ser percebido pela maioria dos espíritos perversos que disputavam as carcaças humanas e tentavam submeter os seus antigos hóspedes físicos, continuava no recitativo do Alcorão, suplicando vez que outra a ajuda dos céus para os sofredores e seus algozes. Subitamente, no círculo de aflições, destacou-se uma mulher de olhar esgazeado que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava já afônica pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-se do corpo sem o conseguir, constrangendo-nos de imediato. Acerquei-me, paciente e compadecido, podendo ler no seu pensamento o drama que experienciava e a dor imensa que a consumia. Estava atendendo a senhora idosa e enferma quando a onda imensa recolhe a casa do solo, levando-a de roldão com os coqueiros e outras árvores de grande porte, despedaçando tudo à frente. A morte de ambas foi imediata e logo despertou a agônica entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia. Não se apercebeu da situação, pois que, para ela, o dia não raiara, ainda tomado pelas sombras decorrentes das vibrações ambientais pesadas, entregando-se ao desespero em busca da anciã. Fortemente ligado ao corpo, tentava sair do lugar sem o conseguir, em desespero crescente. Naquele momento algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado que a conduzia ajudando-a a acercar-se da filha alucinada. Vendo-nos em processo de auxílio esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu e tentou agradecer sem palavras a nossa presença. Ato contínuo, abraçou a filha, totalmente desequilibrada, e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e do reencontro. A jovem espiritual acalmou-se pouco a pouco, enquanto era embalada logo adormecendo. Foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica da liberação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço maternal. As doces vibrações da senhora e a sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispirítico da filhinha, que foi conduzida a outra esfera que não aquela a qual nos vinculávamos. O trabalho prosseguia sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área, logo ao amanhecer do nosso lado continuavam as trevas densas e as aflições sem nome, aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual. Bom, então a continuação nada mais é do que até um reforço do que já foi falado na primeira parte que a gente chegou a ler, né? Então, as pessoas que estavam indo nessas ilhas, né, iam com a mente voltada para o sexo, voltada para os vícios. E, quer dizer, quando a gente fala assim, poxa, o cara saiu lá dos Estados Unidos para morrer na ilha da Tailândia. Pô, não podia ter morrido lá na casa dele? Tem um porquê, tudo tem um porquê, né? Eram pessoas com a mentalidade, com a espiritualidade deles, eram comum os vícios, né? Era comum os desejos, eram em comum, eles tinham o espírito atrasado naquilo que a gente diz que é da carne, né? Eram pessoas que iam nessas ilhas para explorar crianças, para explorar mulheres, porque é mais barato, né? E se a gente for fazer um comparativo, né? Até pouco tempo, hoje até que está um pouco melhor, mas até pouco tempo atrás, o nosso querido Brasil era o que mesmo, né? As pessoas que olhavam lá de fora imaginavam o Brasil o quê? Samba, carnaval, mulher pelada, droga, bebida. Não é essa a visão que a gente passava para o pessoal lá fora? Era tanto filme pornográfico que a gente daqui produzia e mandava para fora, né? Em época de carnaval vem gente de todo mundo, de todos os lados do planeta para vir pular carnaval. Será que é para pular carnaval mesmo? Para participar da festa ou para fazer outras coisas que a festa colabora, né? O carnaval, eu como professora, eu sempre trabalhei o carnaval em sala de aula como uma coisa inocente, gostosa, uma festa,
né? De verdade era uma festa. Era uma festa que iniciou entre príncipes, princesas, dentro de castelo, depois veio para o Brasil de uma forma de danças, de músicas lá na parte real. Os pobres ficavam do lado de fora olhando os reis, rainhas, príncipes lá, os duques, dançando lá dentro dos salões enormes que eles tinham, né? E começaram a tentar fantasiar de acordo com a roupa que eles usavam. Então pegava um monte de trapo, juntava, colocava no corpo e tal. Depois essas festas foram indo para a rua em forma de jogar água um no outro, né? Homens se fantasiavam de mulher para jogar futebol, de sapato de salto. Eram coisas engraçadas que a gente via no carnaval. Festa, alegria. Depois passou a ter a tal das escolas de samba. Junto com elas, infelizmente, veio o pessoal como é que eu posso dizer sem me complicar? Mas vocês sabem. O pessoal da Barra Pesada se unindo lá com as escolas de samba, justamente para que aquilo ali fosse um vínculo comercial, né? Onde gerasse dinheiro para ambas, né? Então, o pessoal lá do narcotráfico começou a investir nas escolas de samba. Nisso, os políticos acharam também um caminho para se ganhar, para se desviar a verba, e assim vai. Ou seja, o carnaval para nós ele passou a ser uma forma de lavagem de dinheiro, de passar para as pessoas uma cultura inútil, porque são um ano inteiro, cara que trabalha o ano todo para ganhar o salário mínimo, juntando de 100, de 150 reais para comprar uma fantasia de 1.000, de 2.000, de 3.000 reais, para ficar lá na avenida meia hora e acabar. Fantasiado, eu tô aqui me realizando e tal. E antes as fantasias eram fantasias, realmente fantasias, que você se encantava com aquilo. Começou com fantasia, inclusive com pena de animais, que aí maltratava a natureza em razão disso. Depois vieram outras que são artificiais, né? Mas ainda assim, eram fantasias. Depois não, depois vamos competir para ver quem tira mais, né? Até chegar ao ponto da mulher ir lá pintada lá e às vezes nem pintada. O homem chegar lá pintado ou então nem pintado, pelado mesmo. E isso foi chamando cada vez mais o quê? Turista, né? E quem são os turistas que vêm? Pessoas que vêm a fim de sexo, de droga, de bebida. Porque ninguém sai do seu país para vir aqui ver uma fantasia de baiana. Vem aqui justamente para ver a mulher pelada e tentar catar ela. Ou aquelas que estão ali em volta com o mesmo pensamento. Então são grupos de pessoas com uma energia pesada em volta daquele sentimento animalesco que acabam se transformando depois do lado espiritual, desse jeito que a gente acabou de ler aqui, né? Então, pelo pouco da minha compreensão, eu já não gostava de carnaval. Eu sempre passei para minhas crianças, né, o seguinte, para comemorar, porque toda escola comemora carnaval. Tem jeito, a gente não consegue sair disso, né? Festa junina a gente comemora, aí a gente agride os que são testemunha de Jeová, a gente agride aqueles que são evangélicos. Criança não participa em dia de festa junina, os pais não deixam. Mas o carnaval é início de ano. Os pais geralmente mandam a criançada no início do ano em peso para a escola, né? Fevereiro, é início de aula, e pegam essas crianças de surpresa. Então, quantas vezes eu não pintei rosto, porque eu sempre fui aquela professora que usava o carnaval para fazer brincadeira, né? Então, eu pintava o rosto das crianças, tudo. Aí vinha o pai depois falar, professor, nós somos evangélicos. Eu falava, putz, começo de ano, a gente não sabe quem é quem, desculpa, né? Então, eu como professora, eu pisei na bola muitas vezes, porque eu usava o carnaval como uma forma de alegria, de brincadeira, e às vezes aqueles que não cultuam, né, se sentiam um pouco ofendidos com aquilo, né? E eu tive que me pedir desculpa a vida inteira, porque início de ano tem que fazer? Tem que fazer. Quando eu estava dentro da sala de aula, só vinha a ordem, sexta-feira vai ter bailinho de carnaval. Aí eles colocavam as marchinhas de carnaval lá e a gente tinha que fantasiar a criançada, de alguma forma, ou com máscara, ou pintando o rosto. Então, assim, a nossa cultura, ela já começa lá na escola. Tem que comemorar o carnaval. Só que eu tentava sair do carnaval que a gente vê na televisão, que a gente vê nas avenidas. Eu tentava voltar para aquele carnaval de raiz, né? O da xiringa, acho que era xiringa o nome, que a gente jogava água um no outro e tal. Eu sempre tentei levar para esse lado, para ficar menos pesado. Mas a nossa própria cultura e a nossa educação, ela fortalece esse sistema que, em determinado momento, ele é desvirtuado, né?
Então, essas ilhas, eu não sei o que elas ofereciam além das crianças e mulheres, porque eu tô lendo e passando para vocês aquilo que eu tô lendo, né? Eu não conheço muito além, mas provavelmente, além disso, né, de mulheres e tal, devia ter outros atrativos que chamavam a atenção para que tivesse a finalidade de chegar lá nas crianças, né, no abuso de crianças e de mulheres. E os próprios familiares, pelo que eu li aqui, é o que empurrava a mulherada para a prostituição. Olha só. Então, a esfera, né, espiritual desses lugares era bem pesada. E quem ia para lá ia em busca dessa esfera, né? Ninguém ia lá para descansar. A grande parte das pessoas que iam sabiam o que iam encontrar lá. Eu não gosto de praia, sinceramente eu não gosto. Por quê? Eu acho que é um lugar que tem uma esfera pesada. Poxa, Patrícia, mas todo mundo vai lá para salgar o pé, para ficar melhor espiritualmente. Eu não vejo por esse lado. Sabe por quê? Porque a sexualidade tá aberta, escancarada ali. É um tal de mulher passar pelada para lá e para cá. Ah, mas você quer que elas vão lá de blusa, de gola, para poder entrar na água? Grande parte nem entra na água. É para ficar se expondo para lá e para cá. E os homens a mesma coisa, né? Então, se as pessoas fossem para se divertir de verdade, para buscar boas energias, grande parte não faz isso. Na praia, não. Observem, procurem observar, porque Jesus dizia orar e vigiar. Então, quando eu vou, eu fico, querendo ou não, eu observo o comportamento das pessoas. E é um comportamento, assim, de energia pesada. São poucas as pessoas que vão lá com família, que fica lá sentadinho na praia, bota a criançada para brincar de verdade, sem interesse nenhum, a não ser o do descanso, o de estar em família e curtir aquele momento. Grande parte vai, mas peca. Peca nos pensamentos, peca nas atitudes, no modo, né? Existe uma competição muito grande da mulher que tem bunda grande, bunda pequena, peito grande, peito pequeno, homem que tem o peitoral todo definido, o outro que é barrigudo. Existe assim. É difícil falar porque eu sou muito dura nas palavras, então eu tenho medo de falar e ferir. Mas são nas pequenas, volto a repetir, são nas pequenas atitudes, nos pequenos pensamentos que a gente peca. Não é nas grandes. São os pequenos para chegar nos grandes. Então, não tem outro meio para dizer para vocês orar e vigiar e acabou, né? Ai, mas você é extremista. Não sou extremista, mas prestem atenção, né? Teve umas mensagens que eu peguei no YouTube, não sei até onde isso é verdade ou não, mas a própria espiritualidade fala pra gente, cuidado com os litorais. Cuidado com os litorais. Então procurem no YouTube, tá lá. Mensagens, né, sobre os litorais brasileiros. Eu não sei até onde é verdade ou não, mas eu não vou pagar para ver. Isso é fato. Prefiro meus campos, montanhas, serra, cidadezinha de interior. Eu prefiro. Tá bom? Então, o que a gente aprende aqui nesse capítulo, o quê? Que é difícil o resgate. É muito complicado, né? Então, se a gente não quer passar por situações semelhantes a essa, se a gente não quer que algum ente querido passe por uma situação como essa, vamos tentar distribuir aí um pouco mais de seriedade na educação, na base dessas novas gerações aí, com bastante valor e princípio. É tudo que eles precisam e nós para garantir também o nosso futuro ali do outro lado. Que não demora muito, a gente é chamado, né? Fiquem com Deus aí.